Gente, nós estamos falando aqui hoje sobre as vitaminas e os minerais. Por que que eu falo sobre isso? Porque para uma pessoa ter autoridade e liberdade e saber realizar as próprias escolhas alimentares, essa pessoa precisa ter um conhecimento básico do que é carboidrato, do que é proteína, do que é vitaminas e do que é minerais. Para que quando você esteja em qualquer lugar, porque a minha intenção é que você não precise depender de mim em momento nenhum e nem de nenhum outro profissional. A intenção é te dar liberdade, literalmente, para que você realize suas próprias escolhas. Então, assim, para você realizar suas próprias escolhas, você precisa ter, no mínimo, um conhecimento básico sobre essas três, sobre macro e micronutrientes, né? A palavra é meio estranha, mas vocês conhecem. São os carboidratos, são as proteínas e são as vitaminas e os minerais. Hoje nós vamos falar de vitaminas e minerais. O que são, que na verdade a gente precisa entender quais são eles, né? Para a prática mesmo, a gente precisa entender quais são eles e como é que a gente pode incluir nas nossas refeições. Por quê? Primeiro porque a gente acredita que é difícil incluir vitaminas, que é difícil incluir minerais. E é muito mais fácil do que a gente possa imaginar, tá? Primeiro eu quero falar das vitaminas. Gente, primeiro vocês precisam entender que as vitaminas e os minerais se misturam, tá? Quase todos os alimentos têm vitaminas, quase todos os alimentos têm minerais. Então vocês não precisam ficar muito preocupadas. Ai meu Deus, quando eu vou conseguir consumir vitaminas, quando eu vou conseguir consumir minerais, tá bom? Cris está falando aqui, eu fiz alguns exames de rotina há poucos dias e descobri que eu estou com zinco baixo. Me explica melhor um pouco o porquê que baixa e se tem a ver com o sedentarismo. Olha, Cris, tem vários motivos que podem baixar, mas o mais importante que você tem que entender é que o zinco, a maior concentração está em ostra, tá? E você também pode encontrar em oleaginosas, como castanhas, amêndoas, castanha do Pará, castanha do caju. Então, são vários motivos que isso o seu médico pode te explicar melhor. Mas é importante que você investigue, né, e cuide disso, tá bom? As vitaminas, simplesmente, basicamente falando, são nutrientes que o nosso corpo precisa em pequenas quantidades, ou seja, você não precisa consumir uma quantidade gigantesca de vitaminas. Diferente dos carboidratos, proteínas e gorduras, em comparação com as vitaminas e os minerais, você precisa consumir bem menos do que os outros nutrientes. Então, tanto as vitaminas quanto minerais são nutrientes que a gente precisa em pouquinhas quantidades. Pouquinhas quantidades, a gente já consegue ter a quantidade ideal, tá bom? Então, as fontes de vitaminas quais são? Quase todas as carnes, quase todos os alimentos têm fonte de vitaminas. Tem os leites e derivados, tem também as frutas, os legumes, os grãos e as sementes. O que é importante vocês entenderem na questão das vitaminas? As vitaminas estão presentes mais nas cores. Então, assim, o mais importante que vocês têm que entender é que a vitamina é bem fácil de vocês encontrarem. Mas eu não sei se alguém tá aqui e é vegetariano, né, vegano. Uma coisa importante para quem é vegetariano, para vegano, é o consumo da vitamina B12. O consumo da vitamina B12 está exclusivamente em alimentos de fonte animal, carnes, leites e derivados. Então, se você é vegano e não consome, literalmente, gente, vegano é diferente de vegetariano, tá? Vegano não consome nada de origem animal. Então, se uma pessoa é vegana, ela com certeza deve ter falta de vitamina B12. Então, para essas pessoas, porque a B12 está exclusivamente em produtos de origem animal, essa pessoa vai precisar fazer a suplementação. No caso da Cris, ela vai precisar, sim, suplementar o zinco se ela não conseguir se adequar na alimentação, tá? Então, assim,
A suplementação de vitaminas, hoje em dia, tá muito aleatória. As pessoas vão em qualquer farmácia, pega lá um suplemento vitamínico e começa a consumir. Tem o seu lado benéfico, mas não quando é consumido de qualquer forma, mas também tem um lado que pode ser prejudicial. Como eu falei para vocês no começo, as vitaminas e também os minerais só precisam de quantidades pequenas. Então, se você, por exemplo, compra esse suplemento vitamínico do nada na farmácia e você não sabe onde você está precisando desse consumo de vitaminas, você pode acabar aumentando de maneira em que seu corpo não precisa, de uma maneira em que seu corpo não está acostumado e pode acabar prejudicando o seu corpo. É uma coisa muito interessante que vocês podem observar, o excesso de vitamina C. Tem pessoas que falam, a vitamina C é bom para evitar a gripe. Então fica suplementando a vitamina C à torta e à direita, sem entender o porquê, simplesmente vai tomando a vitamina C. O que é que vai acontecer com isso? Gente, a vitamina C, como muito outras vitaminas, são hidrossolúveis. O que é isso? São vitaminas que são absorvidas junto com a água e também são eliminadas. Então, as vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina C, que você muitas vezes vai estar suplementando aí, consumindo suplementos de vitamina C sem nem entender o porquê, você não está utilizando no seu corpo. Porque o que é que acontece? O excesso, o seu corpo vai eliminar na urina. Então, se você é uma pessoa que consome muita vitamina C e vê a sua urina saindo aquele amarelão, aí você fala, Taíne, eu não entendo o porquê disso. Eu bebo bastante água, mas eu bebo bastante água, mas a minha urina está aquele amarelo muito concentrado. Em algumas pessoas pode ser, sim, literalmente, o excesso de vitamina C ou de qualquer outra vitamina hidrossolúvel que precisa do consumo de água junto para ser absorvido. Porque o que é que acontece? O excesso de vitamina C literalmente vai ser eliminada na urina. Então não adianta você consumir algumas vitaminas a mais do que você, teoricamente, do que o seu corpo precisa, porque elas vão ser eliminadas. E na diferença, as vitaminas lipossolúveis, como a vitamina K, por exemplo, elas precisam da gordura para ser absorvida. Então, o seu acúmulo também não é interessante. Então, não fiquem suplementando vitaminas e principalmente minerais sem um aconselhamento médico ou nutricional. Busque um profissional para te ajudar, para auxiliar você, se você precisa literalmente dessa suplementação, tá bom? Lago Concita, vamos lá. Ela tá falando aqui, quando tomo bastante água, a minha urina fica bem clara. Sim, e dois motivos. Primeiro, que se sua urina ficar muito concentrada e você bebe muita água, pode ser isso que eu falei, excesso de vitamina que está sendo eliminado na urina. Mas se você também não bebe muita água, a sua urina vai ser eliminada de uma maneira mais concentrada. Então, ela fica mais amarelona. Então, o ideal é não suplementar vitaminas como a vitamina C sem a prescrição médica ou nutricional ou de um profissional capacitado para isso. Da mesma maneira que também é importante que você consuma água de maneira equilibrada e constante. Então, nós já falamos das vitaminas, eu falei das fontes de vitaminas e também falei dessa questão da importância da gente não suplementar vitaminas do nada. Não só vitamina, mas também minerais, tá bom? Agora eu quero falar com vocês sobre os minerais. Os minerais são nutrientes. O que você precisa saber do mineral? O mineral é o cálcio, é o ferro e é o sódio. Como todos os minerais, como todas as vitaminas e como todos os nutrientes, nada em excesso é interessante. O mineral, o sódio, por exemplo, não tem como a gente
consumir zero sal. Por quê? Quando a gente consome zero sal, sódio, na verdade, na nossa alimentação, o sal faz mal, então eu vou parar de consumir, não vou comer nem um pouquinho de sal. Gente, não é assim, tá? O sódio tem a sua função, uma função muito importante, que é de regulação da temperatura. Então, se você não consome o sódio, o sal em si, você pode ter uma hipotermia. O que é isso? Uma baixa de temperatura no seu corpo. Você já viu aquela pessoa quando fica suando frio, aí o povo fala ou dá sal ou dá açúcar? Primeiro, não façam isso do nada, sem conhecer a pessoa, tá, gente? Porque se uma pessoa tá passando mal com alguma doença em específico, possa ser que, na verdade, pode ser uma diabetes, pode ser uma hipertensão. E se você der água ou açúcar para essas pessoas com essas doenças, pode ser que piore, ela dê pico tanto de hipertensão quanto também de glicemia e piorar a situação dela. Então não vá nessa que todo mundo fala, passou mal, eu vou tomar, eu vou dar sal, eu vou dar açúcar. Primeiro de tudo, vocês têm que dar água para essa pessoa. Aguardar um tempinho e procurar ajuda de profissional. Ligar para o SAMU, ligar para o médico, para que vocês possam literalmente ajudar essa pessoa e não prejudicar. Então, voltando ao sódio, vocês precisam sim de sal, mas a quantidade de sal é mínima, como todos os nutrientes, como todos os minerais. A gente não precisa consumir grandes quantidades. E hoje em dia, com o excesso de produtos industrializados, o sódio é uma coisa que não falta na nossa alimentação. E para vocês também que usam tempero completo, vamos, gente, vamos começar a utilizar os temperos naturais, cebola, alho, coentro, orégano. Eu dou uma opção aqui para vocês para substituir o sal, né? Substituir não, diminuir o consumo de sal, de sódio. Vocês podem estar em loja de produtos naturais. Loja de produtos naturais, gente, vocês vão ver uma variedade de temperos naturais. Eu não sei se você gosta de cozinhar, mas mesmo que você não goste, você pode experimentar um dia e experimentando os temperos. Normalmente essas lojas elas dão temperos para a gente experimentar mesmo, porque a gente não conhece. Então vá lá no que mais agrada o seu paladar e vá utilizando. Aqui em casa eu tenho uma prateleira só de temperos. Eu amo tempero, porque eu também amo cozinhar, então fica mais fácil para mim. Mas no momento em que você substituir, né, o caldo quinó ou até mesmo o caldo quinó ou aqueles temperos completos, falei marca, né? Mas é isso mesmo. Tempero completo, quando você substituir isso, começar a utilizar o sal normal de cozinha ou até mesmo os temperos naturais, você vai perceber que você não precisa de tanto sal, porque os temperos naturais já vai dar sabor. Gente, o básico para se ter uma cozinha é cebola, alho e coentro. Gente, coentro eu não tenho muito aqui, mas sempre quando tem eu boto. Eu amo coentro. Coentro dá... As pessoas dizem que coentro é só pro peixe, mas eu boto coentro em tudo, porque eu gosto. Tem pessoas que não gostam. Se você... Ai, me engasguei. Se você não gosta, tudo bem, não precisa consumir. Mas o básico para você, Tayane, eu não sei cozinhar nada. Então, se você não sabe cozinhar nada, é só você refogar cebola e alho e pronto. A comida já tá deliciosa, saborosíssima para iniciar, tá bom? Não tome vitaminas, como cenoura. Pode ser uma opção. Ela me fez lembrar, Concita me fez lembrar uma coisa interessante. Gente, eu me lembro que eu nunca me esqueço isso, nunca mesmo. Porque foi uma coisa que eu percebi e vocês agora devem estar percebendo muito como a alimentação está respondendo no seu corpo. Quando eu era adolescente, a gente tem essa questão de bronzeado, né? E aí eu ouvi em algum lugar que a cenoura ajudava no bronzeado. Minha filha, eu comia a cenoura e eu moro pertinho da praia aqui. Eu moro em Salvador, então eu moro a uns 5 minutos da praia. E eu sempre fui muito viciada em praia, em bronze, quando eu era adolescente. Agora eu não sou muito, não faço muita questão. E aí eu ouvi, ela falou de cenoura, eu lembrei. E aí eu ouvi que a cenoura ajuda no bronzeado, e literalmente ajuda. Ela é fonte de vitamina A. Mas eu não sei vocês, quem tá utilizando Rucotan ou fazendo qualquer tratamento para espinha, de vez em quando aparecem umas espinhas em mim. Para quem faz tratamento de espinha
E principalmente para quem faz tratamento com remédio Rucotan, não sei se vocês já usaram ou vocês usam. Para quem faz esse tratamento com esse remédio Rucotan, a cenoura é proibida, tá? Não é dieta não, é proibida. Por quê? A cenoura, ela tem altíssima concentração de vitamina A. E o Rucotan nada mais é do que altíssimas concentrações de vitamina A. Então, uma pessoa que está utilizando o Rucotan nesse momento, nesse processo de tratamento da espinha, você não consome alimentos de cores alaranjadas, tá? Laranja, cenoura, porque são altas concentrações de vitamina A. Então, voltando para o meu bronzeado, eu fiquei sabendo disso ainda na adolescência. E eu, como eu amava ficar bronzeada, eu comecei a comer cenoura de manhã, de tarde, de noite. Eu ralava uma quantidade gigantesca de cenoura e comia de manhã, de tarde, de noite. Eu falei, não, vou ficar bronzeada. Menina, misericórdia, eu fiquei da cor da cenoura. Eu nunca me esqueço isso, porque foi real, gente. E é isso. Antigamente não existia cenoura e... Por que vocês acham que tem aquele nome, né? Cenoura e bronze. Porque literalmente a cenoura vai ajudar no bronzeado. Se você quer se sentir bronzeada, mais bronzeada naturalmente, aumente seu consumo de cenoura, né? Porque essa vitamina vai auxiliar no bronzeado e funciona mesmo. Por isso que eu nunca me esqueço disso, porque eu fiquei literalmente quase laranja, gente. Foi muito engraçado. Ideal usar ervas. Oh, meu Deus, Concita, meu bem, muito obrigada. Eu fico muito feliz que eu consiga estar ajudando vocês, porque eu entendo tudo que vocês passam, porque eu já passei. Então, eu passei pela fase de fazer todos os tipos de dieta e também passei pela fase de prescrever dietas, inclusive dietas muito restritivas. E eu via nessas mulheres que era tipo assim, não era só isso, sabe? Não era só isso, e eu poderia ajudar vocês de uma maneira melhor. E quando eu aprendi isso, quando eu evoluí na profissão, porque o mais importante é você sempre estar evoluindo. Quando eu evoluí para o coach, para terapia nutricional, eu falei, meu Deus, é isso, é isso. Eu não quero só ajudar mulheres a emagrecer, eu quero ajudar mulheres a se olharem com mais amor, com mais carinho. Conhecer, trabalhar o autoconhecimento e transformar a relação com o corpo e com a comida. E isso para mim é muito gratificante. Concita, você falou de ervas. Eu vou falar aqui, vou dar uma receita de sal de ervas que é bem interessante. Vocês podem usar o sal grosso, que o sal grosso nada mais é do que o sal mais natural do que o sal refinado. Vocês podem usar o sal grosso, colocar ou no triturador ou até mesmo no liquidificador. Triturar ali aquele sal e colocar as ervas desidratadas da sua preferência. Você pode botar sálvia, você pode botar alecrim, você pode colocar orégano, eu amo orégano. Orégano, você pode botar salsa desidratada, coentro desidratado. Você escolhe as ervas que você mais gosta e você mistura ela num sal de cozinha. Por quê? As ervas vão dar sabor ao alimento. As ervas vão dar sabor ao alimento e, em consequência disso, você vai precisar da utilização de menos sal, tá bom? Faz um bom tempo que eu não uso esse tempero pronto. Moro no interior, amo plantar minhas folhas. Gente, olha, quando vocês entenderem que saudável mesmo é o que nossos avós comiam antigamente, sabe por quê? Um exemplo básico que eu sempre dou para todas as minhas clientes e aqui nas minhas aulas eu também gosto de dar. Quando era antigamente, o que a gente comia? O que vinha da terra, né? Aipim, batata doce. Quem é do interior sabe disso. Dai pode estar aqui me confirmando. Quem é do interior, gente, hoje nem tanto, mas antigamente, quem era do interior, elas simplesmente comiam o que vinham da terra, o que eles plantavam, o que eles colhiam. Não tinha esse excesso de produtos industrializados e também não tinha tanta doença como temos hoje, tá? Então é um fato que vocês precisam entender que só de voltar ao que era antigamente, a alimentação de verdade. E quando eu falo comida de verdade, eu não estou falando de dieta.
Eu tô falando de comida de verdade mesmo. O que vem da planta, o que vem da raiz, o que a gente planta, o que a gente colhe, o que nós caçamos, tá? Por que que eu falo isso? Porque isso é o natural. Quando a gente vai para a parte de alimentos industrializados, nós não estamos falando de alimentos, como o significado diz pra gente, alimento. Nós vamos para a parte de produtos alimentícios. E por que são produtos alimentícios? Única e exclusivamente porque não saiu da planta, não saiu do animal, a gente não colheu, nós não caçamos. Então, o nosso corpo não está, na maioria das vezes, preparado para receber aquele alimento. Por isso que muitas pessoas, quando consomem excessos, e eu falo aqui em excessos, não em consumo consciente e controlado, por isso que muitas pessoas têm, ao longo prazo, doenças relacionadas a isso, porque parece que a gente esqueceu de comer. A alimentação industrializada se tornou tão prática e necessária, porque a gente não tem mais paciência para ir para a cozinha, muitas não têm tempo, isso eu sei. Faz um planejamento, facilita a sua vida, para vocês começarem a voltar lá para o interior, para a comida de vovó, para a comida de mamãe, que tinha muito menos industrializado. Vocês vão ver que só nisso vocês já vão evoluir bastante, tá? As fontes de minerais são basicamente água, tem mineral, as frutas também têm minerais, legumes também têm minerais, verduras, frutos do mar, como eu falei, para quem tem deficiência de zinco, que comentou aí, alimentos integrais e oleaginosas. Então, se vocês perceberem, todos os alimentos, praticamente todos eles, têm as vitaminas e os minerais. Então, é muito mais fácil da gente consumir esses alimentos do que simplesmente não consumir. Quanto mais variado for sua alimentação, melhor. Então, assim, basicamente, tá? Vitaminas e minerais, a gente não precisa consumir quantidades gigantescas, mas o mais interessante é que a gente consuma de maneira variada. E aí que vem as cores dos alimentos, que a gente está acostumado a alimentação variada, quanto mais colorido, melhor. Por que quanto mais colorido, melhor? Porque, como eu falei para vocês, que a cenoura é laranja, né? E aí, o que é que acontece? Essas frutas têm a maior concentração de vitamina A. Assim como também outras frutas e outras verduras vão ter concentração maior de vitaminas e minerais específicos. O que é que vocês precisam fazer? Quanto mais cores você tiver na sua alimentação, melhor. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Não é querendo frustrar toda a infância de vocês. Eu também já ouvi isso da minha família. Sempre aí nossos pais vão aprendendo e vão passando pra gente o que eles sabem. Então, é basicamente isso. Mas a gente vai crescendo e vai desenvolvendo novos conhecimentos. Eu já ouvi, Cris, eu também já ouvi. Tem que comer feijão, porque feijão é fonte de ferro. Aí, uma coisa importante que vocês têm que entender é que um exemplo da feijoada carioca. Feijoada carioca, meninas, é o seguinte. A feijoada carioca, para quem já viu feijoada carioca ou para quem já comeu feijoada carioca, sempre tem couve, né? Couve, o feijão preto, o couve e a laranja. Alguém já se perguntou por que tem laranja ali? Vocês já se perguntaram por que tem laranja na feijoada carioca? Gente, uma coisa muito importante para vocês saberem é que o feijão tem ferro? Tem, tá? O feijão tem ferro, o feijão é fonte de ferro, ok. Existem dois tipos de ferro. O ferro M, que é o ferro mais biodisponível. O que quer dizer isso? Ferro mais biodisponível quer dizer que o nosso corpo absorve com mais facilidade, sem precisar de nenhum outro tipo de nutriente. Então, carnes vermelhas são ricas em ferro biodisponível, que o nosso corpo já está pronto para receber. Já legumes, feijão e folhosos verdes escuros tem um ferro não M, ou seja, o feijão e o couve tem um ferro não M. O que quer dizer isso? Ferro não M é um ferro que o nosso corpo não está pronto para receber sozinho. Para a gente absorver esse ferro que tem no feijão, para a gente absorver esse ferro que tem na rúcula,
que tem no couve e no agrião, nós precisamos de vitamina C. Então, Liane, diferente do que você achava, literalmente a laranja tá ali de maneira inconsciente, né, na feijoada carioca ou em algumas outras combinações que fazem, porque o ferro do feijão, o ferro do couve, do agrião, para ser absorvido precisa de uma fonte de vitamina C. Então, muitas vezes você tá lá comendo feijão, crente que tá abafando e não tá consumindo o feijão, porque você simplesmente não está consumindo junto uma fonte de vitamina C. E tem outras pessoas, agora eu vou falar com você. Quem aqui come ou já comeu ou já viu alguém da família? Isso é muito do Nordeste, gente. Eu não sei se vocês são daqui, mas aqui no Nordeste tem muito isso. Inclusive, minha avó fazia muito isso. Comer feijão com banana. A banana, ela é fonte de potássio, né? As pessoas falam, quem tá com cãibra tem que comer banana. Tem que comer banana porque é fonte de potássio, mas também tem que beber água, tá? Muitas vezes você tem cãibra aí, é porque literalmente você tá desidratado. E aí você fala, eu tô comendo feijão e tô comendo banana também. Ótimo, nutritivo, bastante nutritivo. Mas o importante que vocês têm que saber é que o potássio que tem na banana compete com o ferro do feijão. Então, o que é que acontece? Quando você junta o feijão, que tem fonte de ferro, que eu falei para vocês que precisa da vitamina C para ser absorvida, em vez da vitamina C ou qualquer outra fonte de vitamina C, você vai lá e coloca a banana, o que é que acontece? Dificulta a sua absorção de ferro. Então, uma coisa que já era difícil se torna mais difícil ainda. E acaba que você não consegue absorver de maneira efetiva nem o ferro e nem o potássio. Alguém já te falou isso? Eu acredito que não, né? Mas uns mitos e verdades da nutrição em si. Eu posso colocar limão na comida para ajudar na absorção? Com certeza. Eu já falei sobre vitaminas, já falei sobre minerais, eu já falei da importância de vocês, que vai muito além da dieta e do corpo perfeito. O corpo perfeito não existe. Ainda bem que vocês já falaram sobre isso. E agora eu quero dar mais algumas dicas, tá? Então, assim, tem aqui a alimentação colorida que eu já falei com vocês. Mas tem algumas combinações que podem fazer com que você tenha uma maior concentração desses nutrientes. Sem precisar ter como é que fala? Muito trabalho, tá? O que vocês podem estar fazendo? Misturando frutas. Gente, sempre que vocês puderem, já ia esquecendo de falar isso. Sempre que vocês puderem, consumam as frutas e as verduras com casca. Aí você vai falar, Taine, que horrível. Primeiro vocês vão higienizar, tá? As frutas e as verduras. Como é que vocês vão higienizar suas frutas e suas verduras? Em uma vasilha, primeiro vocês vão tirar as sujidades, as sujeiras que estão visíveis, né? Vocês vão lavar na água corrente normal. Aí você vai colocar numa vasilha com água corrente normal. Cada litro de água, anotem, tá, meninas? Para cada litro de água, você vai colocar 1 colher de sopa de água sanitária. Água sanitária pura e aquela sem perfume, tá? Porque o perfume já entra a química que vai absorver no alimento. Combinado? Para cada litro de água, você vai colocar 1 colher de sopa de água sanitária. Água sanitária, que boa! sem fazer propaganda, mas é o que eu mais gosto de utilizar. Mas as outras também, sem perfume, vocês podem utilizar. Mas a que boa é o que eu uso aqui em casa. Então ela já fica separada só para higienização. Então você deixa lá de 10 a 15 minutos, tá? Você vai cobrir para cada litro de água 1 colher de sopa de água sanitária. E depois disso você vai literalmente lavar na torneira. Não, vocês não vão lavar na torneira. Porque se a água da torneira fosse limpa, você beberia a água da torneira. Lá fora tem até isso, que já tem filtrada a água da torneira. Mas aqui no Brasil ainda não conseguimos esse feito.
Então, o que é que você vai fazer? Depois de você ter higienizado, depois de ter passado os 15 minutos, os 10 minutos, ali naquela solução de água com água sanitária, você vai lavar novamente no filtro. Então, você vai lavar no seu filtro, na água filtrada. Depois disso, você já pode guardar na geladeira. Geladeira limpa, com certeza, a geladeira de vocês vão estar limpa. Então, fica mais fácil. Assim que vocês chegarem da feira ou vocês chegarem do supermercado, outra dica importante, interessante, para vocês que compram verduras e legumes, se vocês comprarem de pequenos agricultores, ou seja, feira de bairro, mercadinhos de bairro mais menores, é mais interessante esse consumo. Por quê? Em grandes supermercados, eu não estou falando de CEAs, essas coisas, porque também essas feiras grandes são de agricultores mais naturais. Mas grandes supermercados tendem a comprar de agricultores que utilizam de produtos para acelerar, né, o crescimento. Então, quanto menor for a feirinha de bairro, quanto menor for o mercadinho, mais natural é aquele alimento. E também outra coisa, gente, se vocês verem aquela maçã parecendo da Branca de Neve, aquela maçã parecendo da Branca de Neve, vermelha, grande, parecendo que botaram cera ali, brilhando, sem nada, não vai nenhum bicho, nem aqueles mosquitinhos pequenininhos, duvide, tá, amiga? Porque se você for olhar uma fruta, uma verdura muito, muito perfeita assim, é bem provável e bem possível que ela esteja uma concentração tão alta de agrotóxico que nem os bichos vão querer comer. Então, se você vê uma fruta assim meio tortinha, né, um pouquinho um pouquinho, tá, gente? Tudo é controle. Um pouquinho amassadinha, você vê que ela tá com cara de fruta normalmente, como do interior, não fiquem assustadas. Então, vocês vão higienizar. E por que é interessante você consumir com a casca? Vamos comigo, vamos pensar comigo. A polpa está revertida pela capa. Concordam comigo? Pela casca da verdura, pela casca da fruta. Vocês concordam comigo se a polpa da fruta, que é o que a gente gosta de comer, está sendo protegida pela capa? A capa, aquela casca ali, precisa ser mais forte e mais nutritiva do que a polpa? Vocês concordam comigo? E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas jogam fora as cascas. As cascas são ricas em fibras, as cascas são mais ricas em vitaminas e minerais. Então, assim, eu fiz parte do Cozinha Brasil. Cozinha Brasil é um projeto do SESI. Então, assim, a gente viajava pelos interiores de pessoas com pouco poder aquisitivo, né? E a gente levava educação nutricional, isso que eu tô falando com vocês, e a gente também levava o aproveitamento integral dos alimentos para ensinar as pessoas a utilizarem o alimento de maneira integral. E eu vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês. Abóbora. Abóbora na feira daqui do condomínio, todo sábado tem feira daqui do condomínio. Então as pessoas não têm noção da semente da abóbora. Simplesmente os caras da feira, eles jogam fora a semente da abóbora. Toda vez que eu vou lá, eu falei, meu filho, não jogue não a semente fora da abóbora, guarde num saquinho e me dê. E eles sempre fazem isso. Gente, eu saio de lá com um saco desse tamanho de semente de abóbora, porque as pessoas não sabem das propriedades que tem ali. A semente de abóbora é um excelente petisco, delicioso, riquíssimo em fibra, bactericida. O que é que eu faço com a semente de abóbora? Eu lavo ela, deixo ela secar, tempero, ou com os temperos que eu gosto, páprica defumada, açafrão, orégano, ou até queijo ralado, e deixo no forno assando. Claro que tem que ficar mexendo, porque senão vai ficar queimada. E aí eu fico como um petisco. É tão saboroso quanto o amendoim. Por ter muita fibra, você vai ter que mastigar aquela semente de abóbora muito, demais. E aí vai te dar uma saciedade gigantesca. Então, assim, eu uso a semente para fazer isso. Eu uso a casca para cozinhar normalmente. Porque você fala, ah, Taíne, a casca da abóbora é muito dura. Não é muito dura. A casca da abóbora, se você cozinhar ela fica molinha.
Então você pode fazer das duas formas. Eu cozinho a abóbora toda e aí machuco com a casca mesmo, faço o meu purê lá, ou então eu boto um pouquinho mais de água e faço meu creme de abóbora ou minha sopa de abóbora. E aí eu desfio o frango dentro, tempero do jeito que tiver em casa, ou cebola, ou alho, ou coentro, ou que tiver dentro de casa, já faço uma sopa top, que não tem para quem quer aqui em casa. E também você pode fatiar, né, as abóboras e botar no forno com um fiozinho de azeite e ervas, com a casca mesmo. Gente, fica delicioso, delicioso. Então, assim, a casca da melancia, eu como até a parte branquinha, tá? Já a casca da melancia, ela precisa de mais tempo para você cozinhar ela. Então, o que é que eu faço? Eu ralo a casca da melancia e cozinho muito mesmo. E aí depois eu tempero ela, fica tipo uma salada. Eu misturo com cenoura, misturo com o que tem em casa, queijo desfiado, fica tipo uma salada, também é riquíssima em fibra. E a casca da melancia, ela rende demais. Então assim, sempre que vocês puderem, por que vocês tiram a casca da cenoura? Por que vocês tiram a casca da batata? São cascas tão fininhas, deixem lá, gente, come com a casca. É riquíssima em fibra. E com certeza, se higienizar da maneira correta, vai te dar mais nutrientes também, tá? E outra coisa, além de incluir nas frutas, você pode misturar várias frutas e fazer tipo uma salada de fruta. E aí você pode incluir as sementes, as oleaginosas, aveia, chia. Tudo isso vai fazer com que você consuma mais nutrientes de maneira saborosa. E sem precisar muito pensar, sabe? Um exemplo, como eu falei para vocês aqui em casa. Eu tenho uma quantidade de tempero. Tem aveia, tem chia, tem muita coisa aqui. Castanhas, tem amendoim. E aí, Tayane vai lá preparar do mamão. O meu mamão, quando tem chia, vai chia. Quando tem aveia, vai aveia. E aí vai a canela. E também pode ir o mel. Vocês comecem a observar o que vocês têm em casa e o que vocês podem enriquecer. Hoje eu fiz uma crepioca para jantar. Na minha crepioca eu coloquei a chia. Então, comecem a utilizar essas combinações ao seu favor, tá bom? Então é isso, gente. Eu acredito que a gente falou muita coisa e muita coisa importante aqui, que eu tenho certeza que vocês vão levar para a vida, e eu espero que eu esteja ajudando de desconstruir muitos conceitos e muitas ideias que a gente vai crescendo com o tempo, que a gente vai enraizando com o tempo e acaba esquecendo, fazendo no automático, sem entender o porquê. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua vida também. Quando a gente encontra o verdadeiro dono do amor, que é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Deus, a gente só quer dar amor para as outras pessoas. E essa é a forma que eu encontrei de dar amor para vocês, mulheres, que vocês que procuram, né? Muitas vezes o amor que está fora, mas o amor da gente está dentro da gente. E se você não se cuidar, se você não se amar, isso eu falo muito para as minhas clientes que são mães. Vocês querem dar o melhor para os seus filhos, vocês amam seus filhos, e isso eu não tenho dúvida. Mas se vocês não cuidarem de si, vocês não podem dar o amor para os seus filhos. Então, amem primeiro vocês para depois amar o seu filho. Porque o seu filho quer te ver bem, quer te ver feliz. Então, o mais importante é isso, porque não tem nada pior para um filho de ver uma mãe triste. Então, você que é mãe, cuide-se, se ame, para que seus filhos sejam felizes também. Você vai exalar felicidade, então seus filhos vão ser contaminados. Um beijo, fiquem com Deus, boa noite. Tchau, tchau.